Olá, lindinhos! Olá, lindinhas! Sejam bem-vindos a mais um curso de questões. Dessa vez vamos ter aqui um simuladão de constitucional. Quero dar também um olá e um seja bem-vindo especial àquele ou aquela que está conhecendo pela primeira vez aqui o canal da Pro da Banca. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. E eu espero que você visite esse espaço com mais frequência, mais vezes, e também se anime para se inscrever no canal e nos seguir lá no Instagram. Queridos, como ouvimos dizendo, esse aqui é um simuladão constitucional abordando as partes da Constituição que mais caem em prova. Será um total de 50 questões, mas para não ficar um vídeo muito grande, resolvemos partir em dois. Está dividido aqui. Vamos ter essa primeira rodada com 25 questões e, em complemento, vamos ter uma segunda parte abordando as 25 questões restantes. Quero pedir logo a sua forcinha, aquela moral para Pro, deixando aqui o seu like e deixe também nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostaria que nós produzíssemos outros vídeos nesse formato e de que matéria, de que disciplina você gostaria de ver um vídeo, um simuladão para o nosso treino aqui no canal, ok? Então vamos partir para a primeira questão. Muito bem, questão de número 1, aí na tela para gente. A questão quer saber, dentre as alternativas, qual delas não tem explicitada um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Esse tipo de questão, gente, aborda o conhecimento que a gente tem dos 4 primeiros artigos da Constituição Federal. Tem muitos candidatos que ainda se confundem com o que fala o primeiro, o terceiro e o 4º artigo da nossa Constituição. Então, agora, vocês já conhecem nossa metodologia. Dê uma pausa no vídeo, escolha a resposta ou procure a resposta, se você está usando esse simuladão como exercício para treinar o manuseio da letra da lei. Então, escolha ou procure a resposta. Eu já dei até uma palhinha, né? Eu já dei até um spoiler aqui de onde está a resposta. Então, vamos lá. Escolha a resposta certa e vamos passar para o slide seguinte para saber se a gente acertou. Parabéns para quem escolheu a letra C, que está escrito que seria, né? Apontando como um fundamento da República Federativa do Brasil o desenvolvimento nacional, porém, não é, porque o desenvolvimento nacional está no artigo 3º da Constituição. Então, se você tiver com sua norma aberta, e é muito importante que você esteja, para você já ir se familiarizando com o texto da Constituição, porque a gente sabe que muitas bancas adotam como enunciado de questão, a literalidade da letra da lei. Então, você sabendo direitinho como é que está escrito lá, você não passa por dificuldades na hora da prova, na hora de efetivamente responder a questão que vai conceder aí para você uma excelente pontuação e, consequentemente, a sua aprovação. Então, vamos agora para a questão 2, para saber qual conhecimento nosso ela vai testar. Vamos lá. Questão 2. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, e não sendo essas informações prestadas, no prazo da lei, o agente público pode ser responsabilizado. É verdade isso, gente? Que pode haver responsabilização do agente público que não conceder essas informações
no prazo da lei? Pense, pause, responda e depois no slide seguinte, veja se você acertou. Partindo então para a conferência, certinho, certinho, certinho. É o que o artigo 5º, lá no inciso 33, nos informa, que nós temos esse direito à informação. Esse direito à informação tanto pode ser de uma forma que o interesse seja particular ou coletivo, e sim, vai haver a responsabilização do agente público caso essas informações não sejam disponibilizadas para o requerente no prazo da lei. Tudo bem? Então vamos para a questão 3 agora. O que será que a questão 3 vai querer saber da gente? Vamos lá conferir? Vamos lá. E chegou a questão número 3 para nos desafiar. A questão número 3, o que ela quer saber? Melhor, ela está dizendo, afirmando, aduzindo, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. E esse direito, ele é transmissível aos herdeiros, mas não é ad eternum, tem um tempo. E segundo a questão, esse tempo a ser fixado será fixado por intermédio de uma lei complementar. Isso está certo ou está errado? Faça a pausa, responda e depois vamos embora saber se acertamos ou errando. Ou erramos, desculpa. Muito bem, e o gabarito da questão 3, portanto, é errado. Você vai conferir lá no artigo 5º, inciso 27 da Constituição, e quando você fizer a sua conferência, você vai perceber, meu lindinho, minha lindinha, que só está errado porque a questão aduz que esse tempo a ser fixado será em lei complementar, o que não é verdade. Lá no texto constitucional está escrito pelo tempo que a lei fixar. Não há menção à lei complementar. Quando a Constituição quer que algo seja regulamentado por lei complementar, ela vai dizer. A expressão lei complementar vai estar escritinho, bonitinho no texto constitucional. Nesse caso aqui, não há o que se falar em lei complementar. Tudo bem? Então vamos passar para a questão 4, que tem muito mais coisa ainda para a gente aprender. Questão 4, então, conforme a gente anunciou, mais uma vez seremos testados no sentido daquele rol de direitos, que já vou dar um spoilerzinho, tá lá no artigo 5º, né, que a gente já sabe que é lá o artigo que fala dos direitos e das garantias individuais. Essa questão 4 tem a ver com um dos direitos que está escrito lá, que a Constituição afirma e garante que nós temos. É verdade, então, que, de acordo com a Constituição Federal, é assegurado o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que a gente cria, ou de que participa os criadores e os intérpretes, a ressalva no que tange às respectivas representações sindicais e associativas. Então, isso está certo ou está errado? Marque a sua resposta ou então vá buscar lá no texto constitucional a resposta. Buscar a resposta também é uma forma de estudar, viu, lindinho e lindinha? Não fique preocupado se você, nesse primeiro momento, só lendo o enunciado, você não conseguiu matar a charada. Se você não conseguiu interpretar se essa questão é certa ou errada assim de primeira, apenas lendo, não fique triste. Aqui é o treino. Aqui é o simuladão. Lá no dia da prova é que você não vai ter o texto da lei para te auxiliar, mas por hora você é livre para qualquer momento e quantas vezes você quiser e puder, durante o dia ou a noite, para acessar o texto constitucional. Então vai lá, busca, pesquisa a resposta, pesquisar também é uma forma de fixar o conhecimento e depois passa para o slide seguinte para conferir se está tudo certinho. Ok? Então vamos avançar.
Pronto? E quem apostou no errado acertou, parabéns. A nossa conferência agora vai ser lá, artigo 5º, inciso 28, na linha B, e está errado no que se relaciona a quê? Está errado no que se relaciona a essa ressalva. Não há essa ressalva no texto constitucional. Aí, no enunciado da questão, essa ressalva dá a entender que as respectivas representações sindicais e associativas não estão inclusas nessa garantia, nesse direito, e elas estão sim. E aí você vai conferir, como já dissemos, lá artigo 5º, inciso 28, a linha B. Lindinho e lindinha, não esqueça, tá com seu marca-texto na mão, tá com o texto da lei na mão. Se não estiver, providencie. Faça sua anotação ou sua marcação, porque artigo 5º é vezeiro em prova e acredito que nunca deixará de ser, ou tão cedo deixará de ser, assunto que cai em prova em direito constitucional. Tudo bem? Então vamos passar para a questão seguinte, que como dissemos antes, ainda tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente fixar, para chegar tinindo de 10 no dia e na hora da prova. Combinado? Então vamos lá. Questão 5, ainda na abordagem dos direitos e das garantias individuais, a lei, ou seja, a Constituição, ela assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização e tem um algo mais. E é esse algo mais que a Constituição diz que os autores de inventos industriais têm, que o enunciado da questão 5 está cobrando da gente. Então, já sabe, dê a sua pausazinha, analise bem as 4 alternativas, veja onde está a resposta certa e depois vai lá no próximo slide conferir. Você que está usando esse vídeo como uma forma de fixar o conteúdo através da pesquisa da resposta, a Pro já deu spoiler que está lá no artigo 5º. Abre o artigo 5º aí e procura o que é Constituição, aonde que está escrito aí no artigo 5º acerca dos direitos dos autores de inventos industriais, que você vai achar a resposta rapidinho e já vai fixar esse assunto por extensão. Tá certo? Então, vamos pôr a mão na massa. Pronto, gabarito da questão 5 aí já para nossa visualização. Gente, e puxando um ganchinho aqui, para quando a gente aprende sobre a eficácia das normas constitucionais, quando a gente aprende a diferenciar qual é a norma de eficácia contida, qual é a norma de eficácia plena e qual é a norma de eficácia limitada, quando a Constituição diz a lei assegurará, que tipo de norma é essa? Qual é a eficácia dessa norma? É a plena, é a limitada ou é a contida? Quem disse limitada acertou. Por quê? Porque aí está escrito a lei assegurará. O verbo está no futuro do presente. Então, aí é uma norma de eficácia limitada. E aí, fechando esses parênteses, a Constituição vai dizer que através da lei será assegurado aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização. E o que mais? O algo mais está lá na letra D. Vai falar a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos. E aí, a integralidade, você vai visualizar lá no artigo 5º, inciso 29. Lindinho, lindinha? Pausa o vídeo agora. Geralmente, a Pro só pede para pausar o vídeo na hora que passa a questão para você responder melhor, escolher a resposta certa. Mas pause o vídeo agora, abre o texto da Constituição, abre aí sua aba do Google Chrome, do Mozilla, do Edge,
seja qual for o navegador que você estiver usando, caso você não tenha a norma impressa aí, você não tenha aí uma apostilinha que tem a Constituição, ou a Constituição de bolso, ou o vade-mecum que contém a Constituição, enfim, seja qual for o acesso que você tenha à Constituição Federal nesse momento, dá essa pausa, vai lá, leia isso aqui, faz lá a sua marcaçãozinha, sublinha os pontos mais importantes. Isso é deveras importante para sua aprovação. Gente, é como a Pro costuma dizer, aprender é você ir colocando tijolinho por tijolinho no muro. Vai colocando um tijolinho, mais outro tijolinho forma a fileira. Fileiras em cima de fileiras constrói o muro. Quando você reúne os muros, vai construindo as paredes. É assim que a gente aprende, viu? Devagarzinho. Então vai lá, segue esse conselho que a Pro está te dando nesse momento. Abre a Constituição, faz sua marcação, depois continua avançando no vídeo. Tudo bem? A questão 6 agora é a questão que a gente vai responder. Vamos embora para ela. E a questão 6 chegou aí pra gente. Lindinhos, se começamos o vídeo informando para vocês que esse simuladão de constitucional foi construído em cima dos pontos mais importantes para a prova, essa questão 6, então, nem se fala. A questão 6, em grau de importância, vamos colocar no grau no grau superlativo. Esta questão não é só importante, ela é importantíssima. Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Já vou conceder um spoilerzinho. Escreva aí no seu caderninho de revisão ou no seu caderninho de bizu, como você queira chamar. Todos os crimes que a Constituição prevê, fala acerca deles, todos eles são inafiançáveis, mas nem todos são insuscetíveis de graça e anistia, como está falando aí no enunciado dessa questão. Então, agora, você vai pausar o vídeo para, com calma, no seu tempo, você analisar, dentre as 4 alternativas, qual delas está trazendo os crimes que, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Combinado? Então, daqui a pouco a gente se vê no slide do gabarito. Letra D é, portanto, o gabarito da questão 6. Quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? É a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Aonde está escrito isso? Artigo 5º da nossa querida CF 88, lá no inciso 43, tá ok? Não preciso lhe dizer que o senhorito ou a senhorita tem que ir lá no inciso 43 do artigo 5º e marcar. Lembra qual o grau de importância da questão 6? Importantíssima. Então vai lá e faz a sua marcação para no dia da prova, nada de casca de banana, nem de baba de quiabo para te fazer escorregar, porque você marcou o texto e essa marcação fez você fixar e memorizar esse conhecimento. Legal? Então, questão 7, que tal? Questão 7 agora para nosso aperitivo. Ok. Questão 7 em tela. É uma questão que vai requerer de nós conhecimentos. Testar se a gente sabe quem são os legitimados para impetrar o mandado de segurança coletivo. Em outras palavras, dentre as alternativas existe alguém ou alguma entidade que não é um legitimado para impetrar o mandado de segurança coletivo. Você sabe qual é? Se sim, marque sua resposta ou então busque, pesquise a resposta, que também é uma forma de estudar, e vamos conferir no slide seguinte.
Pronto, estamos vendo que a resposta é a letra A. Na verdade, a letra A ela só está errada porque está afirmando que a associação tem que estar em funcionamento há pelo menos 2 anos, porém não é isso que o texto constitucional diz. O texto constitucional exige somente 1 ano de funcionamento e a referência, o texto legal que você vai conferir, está aí marcado no slide para você. Se você quiser também dar uma pausazinha agora, dar uma paradinha no vídeo agora e já ir marcar lá na sua Constituição ou escrever no seu caderninho de bizu, esse é o momento. Se não, depois você revisa e aí agora vamos para a questão número 8. Questão 8, então, à nossa disposição. Ela agora busca os nossos conhecimentos sobre a ação popular que possui uma lei para chamar de dela, porém, tem previsão também na Constituição Federal. E essa afirmação que está aí na questão, que qualquer cidadão tem legitimidade para entrar com uma ação popular, está certo ou está errado? Vou aguardar sua resposta enquanto a gente passa para o slide seguinte. Bora lá! Maravilha! O gabarito está certíssimo. E a gente confere lá no artigo 5º, inciso 73 da nossa lei-mãe, a Constituição Federal. Vamos adiante para a questão 9. Ainda temos bastante coisa para ver nessa primeira parte do nosso simuladão de constitucional. Vamos lá avançar, que nossa aprovação está mais perto do que nunca. E essa é a questão 9, queridinhos. As ações de mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, além de remédios constitucionais, elas também carregam o sinônimo de ações constitucionais. E é isso que essa questão quer saber da gente. Essas ações constitucionais, existem 2 delas que são gratuitas. Você já sabe quais? Ótimo. Se você não sabe, então esse é o momento de você adquirir esse conhecimento, porque se isso cair na prova, você já vai saber e vai marcar o X no lugar certo com a maior satisfação. Certo? Pausa o vídeo, escolhe sua resposta e vamos adiante para ver se a gente acertou. Pronto, tocando aqui o nosso barco, vemos aqui que as ações gratuitas são o habeas corpus e o habeas data, o HC e o HD, e o que a gente dá aquela conferida lá no artigo 5º, no inciso 77. Tá certo, meus queridos? Não vamos esquecer nunca mais as ações constitucionais que são gratuitas, o HD e o HC, ok? Vamos lá para a questão 10? Vamos embora lá. Questão 10, questão bem grandinha, mas relativamente fácil. Agora, esse ponto que a gente vai trabalhar agora é um ponto que está lá no artigo 7º da nossa Constituição. E é um pontozinho meio que pedra no sapato, porque lá no finalzinho desse artigo 7º elenca os incisos que demonstram quais dos muitos direitos que estão lá, que fazem parte do artigo 7º, quais deles e quantos deles se aplica aos empregados domésticos. E isso, quando cai na prova, a gente fica assim, né? Pisando em ovos para não tropeçar. Por isso que achamos bastante importante trazer para vocês esse tópico por intermédio dessa questão. Mas, enfim, se você já pegou essa parte da Constituição, já bateu bem, já está craque nisso, beleza. Faz aí o xizinho no lugarzinho certo, ou então dá aquela pausa no vídeo, dá aquela corridinha lá no artigo 7º e dá uma olhadinha lá.
Prontíssimo. Gabarito da questão 10, então, estamos vendo que é a letra A. E os incisos a gente vai conferir lá no artigo 7º, mais especificamente no parágrafo único. Pegue seu texto constitucional e já faça suas marcações. Ou você pode fazer até assim também. Pega um marca-texto amarelo, por exemplo, rosa claro, não sei, e vai lá no texto constitucional, vai lá em cada inciso do artigo 7º e faz a marcação. Tudo que se aplica ao empregado doméstico, você vai deixar marcado com uma cor em específico, porque aí quando você for passando por esse artigo, à medida que você for lendo, você vai lembrar que tudo aquilo que está marcado de amarelo ou de rosa claro, ou seja qual for a cor que você escolheu para marcar, você já vai lembrar que tudo aquilo que está ali marcadinho com aquela cor diferente é porque são os direitos que se aplicam aos empregados domésticos, certo? Então vamos para a questão seguinte, vamos lá. E a questão 11 agora, nos desafiando, uma questão que demanda de nós que tenhamos conhecimento também numerais, por assim dizer. Iniciativa popular. Existe uma porcentagem, um mínimo, tanto de eleitorado como de número de estados da federação, e existe também uma porcentagem em cima da população desse número no mínimo dos estados da federação. Nós já sabemos, nós já estamos com esse conhecimento, se não, esse é o momento da gente adquirir. Vamos lá? Escolha a resposta, pesquise a resposta e vamos para o gabarito ver se a gente acertou. E o gabarito é errado. A resposta correta a gente confere no artigo 61, parágrafo 2º, não esquecendo que todos os artigos que a gente for ver aqui, todo o arcabouço normativo que a gente precisa para esse simuladão, aliás, é até chovendo molhado falar isso, mas tudo que a gente tem que ver em termos de letra de lei aqui nesse simuladão está tudo lá na Constituição Federal. E como eu disse, artigo 61, parágrafo 2º é onde a gente confere direitinho a resposta, a numeração das porcentagens todas lá bonitinhas. Em verdade, essa questão ela só traz exatamente um erro. Quando ela diz que é o mínimo de 2% do eleitorado, na verdade não é 2%, é 1% do eleitorado. Belezinha? Então, lindinhos, vamos para a questão 12. Questão 12, pessoal, está entre as atribuições do presidente da República. Ele pode adotar medidas provisórias com força de lei, se for caso de relevância e urgência, e essa MP que ele editar, ela deve ser submetida de imediato ao Congresso Nacional? Já sabe. Pause, responda, depois conferência do gabarito. Conferindo o gabarito, questão 12, está certinha. A referência da resposta é o artigo 62 da Constituição Federal e é sim verdadeiríssimo. Em caso de relevância e urgência, pode sim o nosso presidente da República adotar medidas provisórias, essas medidas provisórias com força de lei, mas elas devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional. Confere? Tudo direitinho? Então, vamos para a questão 13. Questão número 13. Já ultrapassamos a metade do número de questões aqui que trouxemos para essa primeira parte do nosso simuladão de constitucional. E essa questão agora é também um ponto chave em prova e também que ainda está fazendo muito candidato escorregar. É sobre o início e o término da imunidade do empregado sindicalizado, mais especificamente acerca da sua dispensa. Há aqui uma vedação, um impedimento de dispensa do empregado sindicalizado
tem um início e tem um final essa imunidade dele. Você já está com essa resposta na ponta da língua? Então se certifique agora, marcando a resposta correta, e se você ainda não está com esse conhecimento aí bem afiadinho na ponta da sua língua, é o momento de você procurar no texto constitucional e assim fixar o conhecimento, certo? Dê sua pausa e depois vamos pular para o gabarito. E a questão é, portanto, correta, do jeitinho que está aí no enunciado, é assim mesmo que o texto constitucional nos ensina, e para nós que somos Tomé, que gosta de ver para crer, vamos lá no artigo 8º, mais precisamente no inciso 8. Tudo bem? Vamos para a questão 14, vamos lá que ela está nos aguardando. Questão 14 é uma questão sobre criação de sindicato. Falando de uma maneira mais culta, mais erudita, criação de sindicato num sentido espacial, territorial. O que é que a Constituição admite? O que é que a Constituição veda nesses termos? Quando se fala em criação de sindicato representativo de categoria profissional. E aí, vamos responder? Vamos sim. E claro, como não poderia deixar de ser, vamos responder e depois vamos nos certificar se acertamos ou não. O gabarito da questão 14, minha gente, é errado. E, em verdade, a questão traz, inclusive, 2 erros. Quando ela diz que é permitida, a criação, na verdade, é vedada. E quando ela diz que essa criação é permitida desde que não seja inferior à área de um município, em verdade, é uma segunda vedação. Essa criação, ela não pode ser inferior à área de um município. E o texto certinho, corretinho, com todas as letras, com todos os pingos dos is. A gente vai de novo no texto constitucional, artigo 8º, só que dessa vez no inciso 2. Tudo bem? Conferido? Tá fazendo suas marcações, tá com seu marca-texto aí bonitinho, coloridinho, fazendo suas marcações, marque, porque esses pontos são cruciais e bastante corriqueiros em prova. E aquilo que a prova sempre fala, se continua caindo, significa que ainda está derrubando gente. Mas você não será derrubado porque você treinou, você se preparou. Tudo bem, lindinho, lindinha? Então vamos avançar para a questão 15. Questão 15. Questão 15 nos desafia a saber se já temos consciência do que a Constituição Federal fala sobre a participação tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores nos colegiados, em que os seus direitos estejam sendo objeto de deliberação e discussão. Como é que a Constituição se manifesta a esse respeito? Ela veda? Ela incentiva? Ela permite? Qual é a palavra da Constituição sobre essa matéria? Vamos saber agora. E a resposta está lá no artigo 10 do texto constitucional. É assegurada, sim, a Constituição garante a participação tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores nos colegiados, aonde os direitos estão sendo discutidos ou estão sendo objeto de deliberação. E como já dito, lá no artigo 10 é que a gente vai conferir bonitinho, direitinho, com todas as letras, o que a Constituição Cidadã fala a esse respeito, fala acerca dessa participação. É o que é bonito no nosso país, mas infelizmente a gente não entende muito, que é a democracia, o nosso direito de participação direta em determinados assuntos do Estado, principalmente aquilo que tange aos nossos direitos e garantias. Vamos para a questão 16, que ainda tem muita coisa para a gente aprender. Questão 16
para a nossa visualização. Há 3 assertivas aí. E só que tem uma coisinha diferente. Quando a gente for marcar a alternativa, a gente não vai marcar a alternativa que indica quantas ou quais dessas assertivas estão corretas. Atenção que a gente vai ter que escolher a letra do gabarito que indica quais itens estão incorretos. Vamos visualizar bastante isso, prestar bastante atenção, para no dia da prova a gente não ir no automático e fazer errado. Você vai julgar as 3 assertivas, vai marcar as que estão incorretas e depois escolher a letra que indica quais dessas assertivas está incorreta. Entendido? Então, vamos lá responder para depois a gente conferir se acertamos. Superada essa fase de marcação ou de busca da resposta correta, então temos que o gabarito da questão é a letra D. Estão incorretos os itens 2 e 3. E aí a gente confere no artigo 12, inciso 1, as linhas A e C, lá da nossa querida Constituição Federal. O inciso 2, ele está errado porque está dizendo que é brasileiro nato ou nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, mas que seja exclusivamente registrado em repartição brasileira competente, ou seja, está dizendo que é brasileiro nato, de pai brasileiro ou mãe brasileiras, exclusivamente, ou seja, apenas aqueles que foram registrados em repartição brasileira competente. Está errado. Lá na letra da lei da Constituição, você vai ver que o nascido do estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira que venha a residir a qualquer tempo aqui no Brasil e quando alcançar a sua maioridade quiser requerer a nacionalidade brasileira, ele será também brasileiro nato. E o inciso 3, ele está dizendo que são brasileiros naturalizados, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que venham a residir na República Federativa do Brasil, venham optar, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Está errado também, porque lá na letra da Constituição você vai ver que isso aqui é um caso de isso daqui é um caso em que a pessoa nascida no estrangeiro será considerada brasileiro nato. Tudo bem? Vamos para a questão 17 agora, então vamos tocar nosso barco. Questão 17 na nossa tela. E agora nós vamos marcar entre as alternativas da letra A até a letra D o cargo que para a pessoa ocupar ela não precisa ser um brasileiro nato. A gente está acostumado a marcar alternativas em que se aponte um cargo privativo de brasileiro nato, mas dessa vez vamos fazer o contrário. A gente vai, entre as 4 alternativas, escolher aquela que está apontando um cargo em que a pessoa, não precisa ser um brasileiro nato para ser o titular daquele cargo. Entendido? Então vamos fazer nossa pausa, pesquisar a resposta ou escolher a letra que a gente julga que é a correta. E a gente volta daqui a pouco no slide do gabarito. E retornando depois da nossa pausa, vemos aí que o gabarito está na letra A. Presidente do Superior Tribunal de Justiça é um cargo em que a pessoa, não sendo um brasileiro nato, pode chegar à presidência do Superior Tribunal de Justiça. Isso está lá no artigo 12, parágrafo 3º. O brasileiro que não é o brasileiro nato, ele só não pode ser presidente do Supremo Tribunal Federal, mas presidente do Superior Tribunal de Justiça, ele pode ser.
Amadinho, amadinha, faça seu asterisco aí especial para não confundir, porque os dois nomes são muito parecidos. Supremo Tribunal Federal, o seu presidente tem que ser um brasileiro nato. Superior Tribunal de Justiça, o seu presidente pode ser um brasileiro naturalizado. Correto? Tudo bem aí? Ficou marcadinho na memória isso? Então vamos passar para a questão 18. Questão 18, vamos avançando nos nossos conhecimentos sobre o texto da Constituição Federal e dessa vez o que a questão vai requerer de nós é se a gente sabe quais são os instrumentos que a Constituição cita como sendo hábeis para o exercício da soberania popular. Em outras palavras, a soberania popular ela tem o seu exercício através de algumas ferramentas. Que ferramentas são essas? Entre as 4 opções aí, uma delas é uma das ferramentas, é um modo, é um caminho, é uma maneira em que nós, os cidadãos, vamos exercer a nossa soberania popular. Qual é? Espera a sua resposta no próximo slide. Passando para o gabarito, questão 18, a resposta certa é a letra C. Uma das formas do povo exercer a sua soberania é através da iniciativa popular. Você vai ver lá no artigo 14, inciso 3, como que a Constituição Federal fala sobre esse assunto. Tudo bem? Então, em avanço, vamos partir para a questão 19. Questão 19, gente. Ela quer saber se nós já sabemos, já temos ideia de quais são os bens da União, aqueles que a Constituição Federal aponta que pertencem à União. É um assuntozinho bem delicado, um pouquinho difícil, mas não impossível. E é um assunto que ele tanto pode ser cobrado aqui, na seara do direito constitucional, como pode ser cobrado também lá em administrativo. Quando a gente estuda lá em administrativo a intervenção do Estado na propriedade, também esse assunto dos bens da União, dos bens dos Estados, ele vem à tona, aonde a gente se vale do texto constitucional para regrar, para regulamentar algumas coisas. Então, é o momento de você fazer aqui a pausa, dar aquela paradinha no vídeo para pesquisar ou para escolher a resposta. Vamos lá. E a letra B é o gabarito da questão 19. E você vai conferir o artigo 20, inciso 5, que diz que os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva é um bem da União. Queridinhos e queridinhas, se de vez em quando eu falo aqui para vocês marcar no texto, quando eu digo também para vocês para fazer um asterisco especial em determinada norma, artigo, inciso ou parágrafo, aqui eu vou mandar vocês cercar esse artigo 20 todo de asterisco, marcar lá com o marca-texto mais chamativo que você tiver. Você tem que dar uma paradinha do seu dia, do seu momento de estudo, para dar uma lida nesse artigo 20. Aí você vai me dizer, eu já fui lá, já olhei, tem muita coisa, eu sei que a gente não é máquina, nós não somos robôs para armazenar tanta informação. Porém, se vocês acompanharam as minhas dicas, as minhas aulas, quando a gente estava estudando o regimento interno do TRT da 5ª Região, lembra? Eu aconselhava muito vocês e o conselho não vai ser diferente agora. Eu sei que é difícil armazenar todos os incisos desse artigo na sua mente,
mas procura entender o cerne, procura entender qual é a essência. Você entendendo a essência, o básico, você vai saber diferenciar o que é um bem do Estado do bem de um bem da União. Ou faz o caminho inverso, vai no artigo 26, se não me falha a memória, vai lá no artigo 26 e vê quais são os bens do Estado. Você memorizando, pelo menos, quais são os bens que a Constituição Federal atribui como bens do Estado, você já vai saber diferenciar e não vai cair na pegadinha caso a questão venha com uma situação em que o bem seja do Estado e o examinador esteja afirmando que é um bem da União, você já vai saber que é uma situação, uma alternativa errada. Belezinha? Tudo tranquilo? Então vamos para a questão 20. Daqui a pouquinho a gente termina essa primeira parte do simuladão de constitucional. Vamos lá. Questão 20. Olha que maravilha. Na questão anterior, o nosso trabalho era marcar a alternativa que apontava um bem da União. Dessa vez vai ser o contrário. Entre os bens que estão aqui, qual é aquele que não pertence à União? Olha que maravilha. Vamos treinar pelas duas vertentes, pelas diversas maneiras em que um conhecimento pode ser testado numa prova, em um exame. Nós, num primeiro momento, fomos desafiados a apontar qual era o bem da União e agora a gente vai ser desafiado a apontar o que não é um bem da União dentre as 4 alternativas abaixo. Vamos para a paradinha para a gente achar a resposta? Bora lá. Olha aí a letra B, bem verdinha, indicando que o gabarito dessa questão é a letra B, aonde a gente confere no texto constitucional que está lá no artigo 26, inciso 1, como um dos bens do Estado, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. Aí, nesse caso aqui, a letra A não nos deu trabalho, porque a letra A foi justamente o inciso do artigo 20, que ficou como gabarito da questão 19, né? O inciso B, a letra B aqui no caso, é o nosso gabarito, porque esse bem que está aqui descrito é um bem do Estado. E a letra C, olha só, eu não falei para vocês quando estávamos comentando o gabarito da questão anterior, vai lá, lê o artigo e entende qual é o cerne, entende a essência. Olha só, a letra C dá para você fazer esse juízo de valor, porque os terrenos de marinha e os seus acrescidos. É só lembrar, Forças Armadas. Forças Armadas é algo que nos remete à União, entendeu? Marinha, Forças Armadas é algo que nos remete à União. Então dá para sacar que é um bem da União. E letra D, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Dá uma visão geral em que sentido? Pô, isso é do Brasil, isso é nosso. Se é do Brasil, é uma coisa assim que você entende que engloba o país todo, então é União. Faça essa associação com a União. Tudo bem? Vamos agora para a questão 21. Questão 21 na nossa tela. É uma questão que ela vai trabalhar as competências legislativas dos entes federados. Então você vai perceber lá na Constituição Federal, a partir do artigo 21, você vai perceber que as competências legislativas, elas são privativas, elas são concorrentes ou elas são comuns. Já uma coisinha você já pode guardar aí na sua memória ou escrever no seu caderninho de bizu. Quando se fala em competência privativa, só pode ser da União. Só a União carrega
competências privativas dentro do texto da Constituição Federal. Os outros entes federados, eles podem ter uma participação, se for no campo da competência concorrente ou no campo da competência comum. Essa questão aí, olha o enunciado que ela nos traz uma citação direta do texto constitucional. Legislar sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. Trata-se, de competência legislativa. De quem? Dica da Pro. Cerne, essência. Entenda o cerne e a essência. A que te remete esse enunciado? Te remete a quê? Te faz lembrar de quê? Do todo ou de uma parte? Olha a Pro praticamente dando, como fala aqui na Bahia, te dando a pesca da resposta. Olha só, a Pro está te dando a pesca da resposta. Mas mesmo assim, dê a sua paradinha, analise ou pesquise a resposta e me traga no próximo slide. Gabarito da questão 21 na nossa tela, mas voltando ao que falávamos no áudio anterior, você lendo isso aí: defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e o mais importante, mobilização nacional. Trata-se de competência legislativa. Se esse slide não fosse o slide da resposta, eu tenho certeza que você, só pela expressão mobilização nacional, você já passaria pelo estalo, seu cérebro já te daria o estalo te indicando, olha, isso quem faz é a União. E, consequentemente, o gabarito só pode ser a letra D, competência privativa da União. Iniciamos também o áudio de comentário do slide anterior, apontando isso para vocês. Quando se fala em competência privativa no texto constitucional, apenas a União tem competência legislativa privativa. Então, como não poderia deixar de ser também, complementando aqui esse nosso comentário, vai lá no texto constitucional, no artigo 22, localiza o inciso 28 e marca ele. Tudo bem? Então, vamos passar agora para a questão de número 22. Questão 22. Vamos saber agora sobre a competência concorrente. Concorrentemente, a União, os estados e o Distrito Federal, eles legislam acerca de quê? É isso que a questão está perguntando. Então, a gente vai fazer a nossa famosa pausa, vai buscar ou pesquisar a resposta e vamos, daqui a pouquinho, conferir qual a letra certa. E a letra C é que nos aponta como a resposta correta: criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas é uma temática cuja concorrência legislativa, corrigindo, é da União, dos estados e do Distrito Federal. Só quem não tem competência concorrente é os municípios. Fale isso aí umas 3 vezes. Município não possui competência concorrente. Município não possui competência concorrente. Veja aí que pelo texto constitucional, concorrentemente, só cabe à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre as matérias que estão escritas lá no artigo 24. E lá o texto constitucional também sobre essa matéria, fazendo aqui um comentário adicional, complementar, quando fala sobre competência concorrente nesse campo,
nessa área, cabe à União o estabelecimento das normas gerais, certo? Vamos para a questão 23. Vamos lá que já estamos caminhando para o fim. Questão 23, uma questão um pouco maiorzinha, onde vamos tomar um pouquinho mais de tempo para responder, porque tem 4 assertivas aí a serem analisadas, então vamos com calma. Aqui ainda é o nosso momento de treino, então a gente pode dar aquela paradinha e analisar com calma cada uma dessas assertivas, ou buscar lá no texto constitucional um conhecimento sobre cada uma delas para poder marcar a letra certinha do gabarito. Vamos lá fazer isso? Vamos lá fazer esse exercício? Então vamos sim, e daqui a pouquinho a gente volta no slide seguinte. Retornando, então temos aqui a questão 23 na nossa tela, e o gabarito, e o seu gabarito é a letra D. Prestar bastante atenção, nunca é demais dizer isso, até vocês ficarem enjoados da minha voz. Esse tipo de questão, fique bastante atento. Você vai ver as assertivas e ao final o examinador vai te indagar o que é que está correto, o que é que está incorreto. É claro que maioria das vezes, grande parte das vezes, ele requer que a gente aponte quais são os dados que estão corretos, porém, atenção redobrada, porque pode ser um momento em que ele esteja perguntando qual o incorreto. No caso aqui, temos que apontar quais são as assertivas que estão corretas, e as assertivas que estão corretas é a 2 e a 4, que a gente confere no artigo 37, incisos 8 e 18. O artigo 37 é enorme, ele tem bastante incisos e ele também tem muitos parágrafos. Então, é um artigo. Lembra que eu falei agora há pouquinho, em alguns áudios atrás, sobre você dar aquela paradinha para se dedicar à leitura só daquele artigo? Falei aqui, inclusive, do artigo 20. Pois é, coloca aí na sua lista da paradinha do dia, só para ler artigo. Coloca o artigo 37 na sua lista, porque não tem como candidato ao serviço público descer para uma prova sem conhecimento do artigo 37. É a mesma coisa que você querer ser um policial sem saber atirar ou sem ter saúde para correr atrás do suspeito. Ficou claro, gente? Então vamos lá fazer o nosso exercício aí sobre a questão 24, que a gente vai visualizar no próximo slide. Questão 24, a penúltima questão da primeira parte do nosso simulador de constitucional. Lá dentro do texto da nossa lei-mãe tem uma parte especial sobre o servidor público, e dentro dessa parte especial sobre o servidor público há um certo número de regramentos acerca de como serão as tratativas sobre o servidor eleito para o mandato eletivo, e dentre essas regras há um regramento para os casos em que vai exigir o afastamento desse servidor para que ele possa exercer esse mandato eletivo para o qual ele foi eleito. Então, o que é que a Constituição fala sobre o tempo de serviço do servidor afastado para exercício de mandato eletivo? Ele será contado para todos os efeitos legais, mas tem uma exceção. E o enunciado da questão está dizendo que essa exceção é para promoção por merecimento. Está certo ou está errado aquilo que o enunciado da questão 24 está falando para nós? Vamos responder? Vamos sim, e daqui a pouco a gente vê se a gente acertou. E para quem respondeu certo, parabéns, é isso mesmo.
Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço, ou seja, o tempo que ele vai levar exercendo, cumprindo esse mandato eletivo, esse tempo será considerado tempo de serviço e vai ser contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. A Constituição Federal afirma isso lá no artigo 38, mais precisamente no inciso 4. Alguém do outro lado aí, alguém pode até dizer assim, poxa, professora, poxa, por que não conta para merecimento? Óbvio, né? Se ele está afastado, se ele não está exercendo o seu cargo, se ele não está exercendo as atividades inerentes ao seu cargo público, como pode haver um exame em termos de merecimento se ele não está lá exercendo as atividades, as atribuições, as tarefas do seu cargo, desculpa. Então, não tem como medir, não tem como fazer aferição se ele merece ou não uma promoção por merecimento. Entendido? Então, é por isso que para todos os efeitos legais esse tempo será contado, exceto para a promoção por merecimento. Ficou claro, bonitinho? Então, vamos partir para a questão 25, que é a última questão aqui da nossa primeira parte do simuladão de constitucional. Vamos lá. Questão 25, vamos dando aquela respirada. É a última questão, mas não a última questão do nosso simuladão. É só a última questão da primeira parte. Ainda tem mais uma gama de questões na segunda parte. Eu não sei se no momento que você estiver acompanhando essa aula, a segunda parte do simuladão já vai estar disponível no nosso canal, mas com certeza eu posso lhe assegurar que ela já estará pelo menos em fase de construção. Mas enquanto a segunda parte não chega, ou enquanto você não acessa a segunda parte, vamos nos ocupar aqui da questão 25, ainda tratando sobre a pessoa do servidor público, que a partir do artigo 38 da Constituição vai haver regras específicas para tratamento de certas nuances da força de trabalho do servidor público, certo? E mais uma vez, a gente vai testar os nossos conhecimentos sobre o servidor público em exercício de mandato eletivo. Dessa vez, é sobre o regime de previdência. A que regime de previdência vai ficar filiado o servidor público durante o exercício do seu mandato eletivo? A Constituição trata disso também. Você já sabe qual é a resposta? Se você já sabe, você já tem condições de marcar o certo ou o errado. Ou se você não pegou ainda o espírito da coisa, vai lá no texto constitucional, pesquisa a resposta e depois vem aqui e marca o xizinho no lugar certo. Belezinha? Então vamos lá, mãos à obra. E o nosso derradeiro gabarito dessa rodada, questão 25, tem o gabarito errado e a gente confere certinho como a Constituição Federal se refere a essa temática lá no artigo 38, no inciso 5. O servidor público, se ele é filiado ao regime próprio da Previdência Social, se ele for eleito para um cargo para um cargo político, para um mandato eletivo, ele não vai deixar de ser um segurado do seu regime próprio de previdência, o regime próprio de previdência do servidor público, só por causa desse mandato eletivo. Não, ele vai continuar no regime próprio. Se ele já era um segurado do regime geral de previdência social, uma vez eleito e em exercício de um mandato eletivo, ele também vai se manter nessa mesma posição, porque quem
é eleito hoje para um cargo político, quem está em exercício de mandato eletivo, se não é um segurado de um regime próprio de previdência, ele se torna um segurado do regime geral da Previdência Social. Porém, com o servidor público estatutário, que é filiado a um regime próprio de previdência do servidor público, isso não acontece. Foi meio repetitivo aqui a explicação da gente, mas a explicação é didática, a gente entende que é didática e foi proposital as repetições para que fique bem firmado esse entendimento aí na cabecinha de vocês. Tranquilo, então? E aqui finalmente encerramos essa primeira parte do nosso simuladão de constitucional, deixando desde já o convite para você nos acompanhar na segunda parte. Se por um acaso, no momento, no dia e horário que você estiver assistindo a esse vídeo, a segunda parte não estiver ainda disponível, creia, pelo menos em fase de produção ou pós-produção, ela já estará. Então, não fique triste, não fique agoniado, porque breve a segunda parte estará disponível para você fazer o teste dos seus conhecimentos, como ocorreu no dia de hoje, no momento em que você se prestou aí, se dedicou a bater aqui junto comigo, questão por questão, gabarito por gabarito. Em caso de dúvidas, por favor, deixa nos seus comentários ou vai lá no @prodabanca, vai no nosso direct lá no Instagram, conversa lá com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso número do WhatsApp, nos procure no WhatsApp também, caso tenha algum ponto, alguma questão, algum gabarito que você queira uma explicação a mais ou um esclarecimento, ou algo que você achou que está errado, que está em contradição, seja qual for a dificuldade, ou elogio, ou sugestão que você quiser fazer, tem esses canais de comunicação aí com a gente. Por favor, não deixa, não sai do YouTube, não encerra aqui esse entretenimento aqui, essa convivência nossa, sem dar o nosso like. Por favor, deixa essa moralzinha aí para Pro, dando aí o seu like, divulgando aqui a existência desse espaço para os seus amigos, compartilhando esse vídeo com os seus amigos, com seus colegas, com aquela galera que é concurseira raiz, assim como você, que está aí na luta, na vibe, para conseguir a sua colocação no serviço público, e eu creio que a vitória de vocês é certa. Tudo bem, lindinhos e lindinhas? Então, fica o abraço da Pro e até a próxima.